Minha saudação a todas e todos que nos escutam. Eu sou Deise Ventura, professora titular da Universidade de São Paulo, coordenadora do doutorado em Saúde Global e Sustentabilidade da Faculdade de Saúde Pública, também presidente da Associação Brasileira de Relações Internacionais. É uma satisfação enorme para mim comentar aqui no EMAG Conecta a resolução da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, adotada no dia 10 de abril, sobre pandemia e direitos humanos na nossa região. Considero que a Comissão Interamericana teve uma sensibilidade ímpar ao formular essas recomendações aos governos dos seus Estados-membros em um momento tão difícil em que todo o Poder Judiciário se vê confrontado à necessidade de tomar decisões que terão consequências sobre a vida de milhares de pessoas diante de uma experiência inédita sobre a qual se produziu ainda muito pouco com uma legislação epidemiológica, particularmente no caso do Brasil, que ainda deixa muito a desejar. Precisaria ser muito mais completa e muito mais adequada ao nosso arcabouço constitucional. Temos aí a Lei 13.979, de 6 de fevereiro, que se refere especificamente à pandemia em curso, mas precisamos não somente avançar na regulamentação dessa própria pandemia, mas também pensar numa legislação epidemiológica mais geral que seja atualizada e compatível com os nossos desafios. Nesse sentido, a aparição dessa resolução da Comissão Interamericana de Direitos Humanos é muito relevante e creio que pode orientar a todos nós nas universidades, no Poder Judiciário, no Poder Legislativo, na sociedade civil, órgãos do Executivo, para perceberem que a pandemia é um tema de direitos humanos. Creio que essa já é, de início, a primeira contribuição fundamental dessa resolução. Entre os direitos que se destacam nessa abordagem se encontra o direito à saúde, dessa vez tratado pelo sistema interamericano como um direito autônomo e não apenas um direito adjetivo em relação ao direito à vida. Fica claro nessa resolução que o direito à saúde é um bem público a ser protegido pelos Estados. É dever dos Estados, responsabilidade dos Estados responder pela saúde pública das suas populações. Um segundo elemento que chama muita atenção nessa resolução é, ao tratar das medidas que têm potencial de restrição de direitos, medidas quarentenárias, de isolamento, inclusive de distanciamento social ou físico, a comissão lembra que essas medidas precisam respeitar o princípio da legalidade, o princípio da proporcionalidade e que elas devem se basear em evidências científicas. Também, quando se refere ao discurso das autoridades públicas, e a gente sabe que a comunicação de riscos, que é o termo técnico que é mais adequado para a gente se referir ao modo pelo qual as autoridades sanitárias se comunicam com a população, essa comunicação é absolutamente decisiva para que exista confiança nas autoridades e para que as pessoas entendam a importância de respeitar as recomendações relativas à saúde pública, que são condição da segurança de todos nós. Nesse sentido, a comissão é muito firme ao dizer que essa comunicação precisa ser eficaz e baseada em evidências científicas para que a população seja protegida. Obviamente, como é característica do trabalho da Comissão Interamericana, as populações vulneráveis aparecem como uma preocupação fundamental da atuação dos Estados em relação à pandemia de Covid-19. E aí nós temos todo um conjunto de grupos que vão merecer uma especial atenção. A gente fala muito nas populações idosas, mas temos que ir lá olhar os povos indígenas. É preciso muita atenção em relação às mulheres e à população LGBTQ. É preciso olhar as populações de baixa renda e entender a indissociabilidade dos princípios de proteção social e da adoção de medidas restritivas de direitos, se necessárias, que restringam os direitos das pessoas. Em outras palavras, a gente só pode admitir que haja restrição de direitos na medida em que existe compensação dessa restrição por meio da proteção social que é devida. Enfim, muitos elementos de uma longa resolução que merece ser lida, tanto nos seus considerandos que oferecem uma abordagem conceitual única dessa pandemia, como na sua parte resolutiva que elenca um conjunto importante de recomendações concretas para os Estados. Esperemos que essa resolução elaborada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da qual eu tive
honra de, juntamente com o professor Fernando Ait, também da Faculdade de Saúde Pública da USP, participar como especialista convidada, aportando a nossa experiência já de muitos anos de trabalho com essas questões, né? A questão da pandemia é nova para muitos colegas, mas faz muitos anos que o Centro de Pesquisa de Direito Sanitário da USP e que nós, no doutorado em Saúde Global da USP, trabalhamos com essas questões que eram tidas como marginais, muito distantes, agora elas chegaram para ficar na nossa vida. Então, na verdade, meu objetivo principal é encorajar, incentivar a todos a conhecerem e também difundirem ao máximo essa resolução que é tão importante e que pode ser decisiva para que milhões de pessoas na nossa região tenham seus direitos respeitados ou ao menos que haja minimização de violações que possam eventualmente ser necessárias em nome da proteção da saúde pública, como é o caso dos exames obrigatórios, do tratamento obrigatório ou mesmo das medidas quarentenárias, que a gente atravessa esse período com seriedade, responsabilidade, evitando as falsas polêmicas e nos dedicando àquilo que realmente interessa, que é a garantia da saúde de todos. O direito à saúde como um bem público do qual nós não podemos prescindir. Muito obrigada pela atenção.